No livro de Atos, a gente vê como que a igreja nasceu em grande poder. E o 12º discípulo, na minha opinião, foi o apóstolo Paulo. Porque a gente sabe que Judas, né, traiu Jesus e se suicidou. Então os discípulos precisavam do 12º. E eles tiraram sorte e elegeram um lá. Que a gente nem lembra o nome. Quem lembra o nome do 12º escolhido? Matias. Mas ninguém conhece, nem eu lembro. Mas quem não conhece Paulo? Atos dos Apóstolos, até o capítulo 8, fala da igreja. Depois, até o 28, fala de Paulo. Quem você acha que é o 12º? Na minha opinião, é Paulo. Porque Paulo foi escolhido por Jesus. Jesus apareceu a Paulo. Ele não recebeu a pregação de ninguém, não. Ele, lógico, ouviu falar, ele era zeloso, um judeu zeloso. Ele ia atrás daqueles que pregavam o evangelho, que eram discípulos de Jesus, para matá-los. Porque ele era zeloso na sua fé, na fé judaica. Então ele achava que aquilo estava contaminando o judaísmo. Mas Jesus apareceu para ele quando ele estava indo para Damasco com cartas, não é, dos líderes, dos fariseus, para matar, para aprisionar aqueles que pregavam acerca de Jesus. E Jesus aparece para Paulo. E depois tem toda aquela história onde Paulo entrega a sua vida para Jesus. Paulo então é treinado, ele fica 3 anos buscando ao Senhor. Depois ele vai para Antioquia, no discipulado com Barnabé. Eu só sei que passam-se 14 anos antes que Deus chama ele para a primeira viagem missionária. A gente lê Atos e pensa assim que Paulo se converteu e no dia seguinte ele estava viajando para ser missionário. Não foi assim, não. Passaram-se muitos anos. Mas na primeira viagem missionária que ele estava, o Espírito Santo falou com ele sobre o caminho que ele deveria ir. Lá em Atos 13, 2-4 diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Espírito Santo respondeu a eles quando eles estavam buscando: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando a igreja estava orando e jejuando, o Espírito Santo disse, o Espírito Santo fala: separai a Barnabé e a Paulo para uma viagem. E eles, dirigidos pelo Espírito Santo, tomaram um rumo. E é isso que acontece. Tudo que é feito tem que ser feito pelo Espírito Santo. Então não faça nada na sua vida sem orar e buscar a Deus, que o Espírito Santo vai mostrar para você: olha, você pode mudar de casa. Essa casa é sua, para você. Você pode mudar de negócio, você pode mudar de emprego ou não. Quando você buscar o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus mostra qual é o caminho que você deve seguir. Aqui na igreja sempre acontece assim. No nosso ministério, tudo que nós vivemos não foi planejamento humano. Outro dia eu estava conversando com o Lamartine, uma pessoa, um discípulo nosso perguntou: pastor, o que você vai fazer agora? Porque a gente estava falando sobre algumas coisas que gostaríamos de fazer ainda. E ele falou: o que é que vocês vão fazer agora? Qual é o próximo passo? O Lamartine olhou para mim, eu olhei para ele, e depois a gente foi conversar em casa. Tudo o que aconteceu na nossa vida não foi previsto por nós, nada. Nada, 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 nenhum plano. O Espírito Santo foi dirigindo. É uma coisa interessante, quando nós éramos jovens, fundando a igreja, no começo da igreja, a gente começou a conhecer a obra do Espírito Santo através das curas, dos milagres. E eu e o Lamartine e eu, nós decidimos que a gente queria ir para os Estados Unidos, para Tulsa, Oklahoma, para aprender lá com o Kenneth Hagin como andar no poder do Espírito Santo. Aí tentamos de tudo ir para lá.
Eu tinha o visto já para ir para os Estados Unidos. O Lamartine tentou 3 vezes com 3 negativas. E o dia que nós desistimos de ir para lá, ele recebeu o visto. E coisa mais interessante, uma das vezes, a última vez, eu estava orando com a Érica. A Érica era pequenininha, tinha uns 5 anos. Eu falei, filha, vamos orar. Porque o papai foi pedir o visto, e Deus precisa dar o visto, esse visto para nós, para a gente ir para os Estados Unidos estudar. Aí eu orei com ela com 5 anos virou para mim e falou assim, mãe, Deus me falou que o pai não vai para os Estados Unidos agora não. Ele vai muitas vezes, mas agora não. Aí eu virei para ela e falei, ai filhinha, então vamos orar para ele não ficar triste. Dito e feito. Aliás, Deus falou muitas vezes através da Érica, quando ela era pequenininha. E grande também, mas pequenininha era demais. Eu orava com ela, ela falava, mãe. Eu falava, ai, lá vem coisa. E Deus não deixou a gente ir para Tulsa. Não fomos. No ano seguinte, o Lamartine começou a estudar sobre Nova Era. Fez eventos em muitos lugares, né? Por conta disso foi conhecido. Começou com um programa de televisão. A gente tinha um programa de televisão que pegava a nação inteira. Hoje em dia, a televisão é muito segmentada. Naquele tempo, transmitia para todo lugar. E Deus usou muito ele. Deu um chamado para a política. Ficamos 10 anos envolvidos com essa causa. E aí nós entendemos que não era para ir para Oklahoma, para Tulsa. Mas olha que coisa incrível. A nossa filha, a Érica, e o Ramon foram para Tulsa estudar. Eles foram realizar o nosso sonho. E a Érica engravidou do John lá, né? E na hora do parto, eu assisti o parto. Eu estava lá na sala, em Tulsa, Oklahoma, meu neto nascendo lá. E naquele momento, quando ele estava nascendo, eu falei, Deus, o Senhor é incrível. Quer dizer, incrível. Ele é crível. Deus é crível, mas Deus é bom, Deus é tremendo. Um sonho que a gente tinha tanto tempo, Deus disse não, mas Deus fez e realizou aquilo através da nossa filha. E nós, Deus que disse um não para a gente ir para Tulsa, nós temos um neto nascido em Tulsa. Amém? Glória a Deus. Deus faz essas coisas na vida da gente. E outras coisas tantas, que a gente queria fazer uma coisa e Deus falou, não, faz outra. Na segunda viagem missionária de Paulo, olha que coisa incrível. A palavra diz assim, Atos 16, a partir do versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai impedir você a sair do caminho que Deus tem para você trilhar, se você estiver buscando o Espírito Santo. Impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Meu querido, confie em Deus. Diga, Senhor, eu vou para tal lugar. Se não for do Senhor, fecha a porta. O Espírito Santo vai te impedir. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo numa visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O Espírito Santo impediu Paulo de ir para a Ásia e falou, vai para a Macedônia. Como que ele falou? Através de uma visão. Porque qual é a linguagem do Espírito Santo? Línguas estranhas, sonhos e visões. Deus fala conosco através de sonhos, fala conosco através de visões. E Paulo teve uma visão, ele viu um homem macedônio dizendo, passa aqui e ajuda-nos. E ele foi para a Macedônia. Uma das cidades da Macedônia que ele passou foi Filipos.
Aonde constituiu lá uma igreja forte, a igreja de Filipenses. Ele passou por lá e num lugar onde estavam reunidos em oração algumas mulheres, Lídia, a vendedora de púrpura, se converteu e na sua casa começou uma igreja, a igreja de Filipenses. Porque Deus, através do Espírito Santo, falou: Paulo, não é para ir para a Ásia, é para ir para Macedônia. E Deus faz isso também nas nossas vidas. Ele diz: aquele é o lugar que eu tenho para você. O Espírito Santo nos dirige. Na terceira viagem missionária de Paulo, lá estava o Espírito Santo, traçando o caminho. No capítulo 20 diz assim: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. No final da terceira viagem, ele terminou em Jerusalém. E agora, constrangido em meu Espírito Santo, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. No fim da terceira viagem, no caminho, o Espírito Santo foi falando para ele: você vai chegar em Jerusalém, mas vai ter cadeias e tribulações. E no caminho, o Espírito Santo foi mostrando para muita gente, que foi falando para Paulo. Em Atos 21:4 diz assim: encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendaram a Paulo que não fosse a Jerusalém. Alguns discípulos viram que Paulo ia ser preso em Jerusalém e disseram: não vá para Jerusalém. Atos 21 diz assim: demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou. Fez um ato profético, pegou o cinto de Paulo, amarrou os pés e as mãos, provavelmente assim, e declarou: isso diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os que naquele lugar estavam, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Muitas pessoas foram recebendo a revelação do Espírito Santo: Paulo vai ser preso em Jerusalém. Mas ele tinha que ir para Jerusalém porque Deus falou para ele ir para Jerusalém. Só que os discípulos que o amavam não queriam que ele fosse preso, mas ele sabia que ele precisava ir. Tanto é que o Senhor aparece a ele quando ele é preso em Jerusalém. O Senhor aparece a ele, está lá em Atos 23:11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, o Senhor quem é? Jesus. Disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Jesus falou para ele, quando ele foi preso em Jerusalém e deu testemunho diante do sinédrio, dos religiosos que o acusavam, queriam que ele morresse. Jesus apareceu para ele e falou assim: você deu testemunho aqui, agora importa que você chegue a Roma. Ele chegou a Roma, ele foi até Roma, porque Deus assim o quis, mostrando no todo o trajeto através do Espírito Santo que o Senhor era com ele. Deus pode ter algo inusitado para você na sua vida, mas o Espírito Santo vai te dirigindo e ele vai te mostrando o que há de fazer. Eu gosto muito de buscar o Espírito Santo para saber o que há de ser. Eu sou muito curiosa sobre o futuro. O Lamartine já é mais contido, eu gosto de saber. Um dia a gente estava numa reunião de oração com a pastora Marluce. E a pastora Marluce começou a orar por mim, eu caí no chão, visitada pelo Espírito Santo. E eu comecei a ter uma visão. Eu saía do meu corpo, o meu espírito saía. E eu fui em 5 lugares diferentes. E o Espírito falou: esses são os lugares e os momentos que vocês vão viver. Já passamos 2 deles.
O primeiro deles foi, a gente estava no outro salão e eu entrava num lugar assim, eu entrava no lugar e à direita tinha um prédio que era na horizontal assim. E Deus falou assim, essa vai ser a próxima igreja. É exatamente essa aqui, que a gente entra pelo estacionamento, tem um prédio horizontal à direita. A outra igreja, quando a gente foi para Pio 11, um dia eu tive um sonho. A gente estava num outro salão. Eu tive um sonho que a gente saía da nossa casa e nós passávamos numa rua que tinha muitas árvores e a gente chegava num prédio, num espaço. Aí Deus falou, essa vai ser o próximo templo que vocês vão ter. E era exatamente isso que acontecia. A gente saía do Brooklyn e andava ali pela aquela avenida e entrava na Pio 11. Eu nem me lembro o nome da avenida, mas cheio de árvores por todos os lados. O Espírito Santo fala através de sonhos, visões.